No culto de quarta-feira, enquanto os irmãos cantavam o hino Vem, Espírito Divino, um testemunho simples, mas profundo, foi compartilhado por um irmão que, com voz tranquila, começou a narrar um fato ocorrido em sua família. Ele pediu que todos prestassem atenção, pois aquilo que Deus havia feito na vida de sua filha Beatriz, de apenas 9 anos, era uma prova viva de que o Senhor continua a operar nos corações daqueles que o buscam em sinceridade. Era uma tarde de sábado, e a família estava reunida em casa após o culto da manhã. Beatriz, uma menina quieta e atenta, sentou-se ao lado do pai no sofá da sala e, de repente, olhou para ele com um olhar diferente. O irmão notou que algo estava acontecendo, mas não sabia o que era. Então Beatriz falou com uma voz que não parecia ser a dela, mas cheia de uma seriedade que chamou a atenção de todos. Pai, o Senhor me mostrou uma coisa. O irmão, surpreso, mas com o coração aberto para ouvir, perguntou: O que foi, filha? O que o Senhor te mostrou? Beatriz, com os olhos brilhando, respondeu: Eu vi uma irmã da igreja. Ela está muito triste porque o marido dela não quer mais ir aos cultos. Ela ora todos os dias por ele, mas ele não muda. O Senhor disse que ela não deve desanimar, porque ele está ouvindo as orações dela. E que o marido dela vai voltar não porque ela vai convencer, mas porque Deus vai tocar no coração dele. O irmão ficou emocionado. Ele sabia que na igreja havia realmente uma irmã passando por essa situação. Era a irmã Maria que há meses vinha orando pelo marido, que havia se afastado dos caminhos do Senhor. Ele não comentou nada com ninguém naquele momento, mas guardou no coração o que a filha havia dito. No domingo seguinte, durante o culto, o irmão procurou a irmã Maria discretamente e lhe contou o que Beatriz havia falado. A irmã, ao ouvir, começou a chorar. Ela confirmou que estava passando exatamente por aquilo e que nos últimos dias havia sentido um desânimo muito grande, quase desistindo de orar. Mas aquelas palavras, vindas através de uma criança, foram como um bálsamo para sua alma. Irmão, isso é uma confirmação de que Deus está me ouvindo, disse ela, enxugando as lágrimas. Vou continuar orando, porque sei que Ele é fiel. Passaram-se algumas semanas e o marido da irmã Maria, que não ia mais à igreja, começou a sentir um desconforto no coração. Uma noite, sem aviso, ele chegou em casa e disse à esposa: Amanhã eu vou com você para o culto. A irmã Maria, surpresa, mas cheia de fé, apenas respondeu: Glória a Deus. E assim foi. O marido voltou a congregar, e com o tempo, seu coração foi sendo restaurado. Ele mesmo testemunhou mais tarde que não sabia explicar o que havia acontecido, mas que sentirá uma paz e um desejo de voltar para a casa do Senhor. O irmão que compartilhou esse testemunho terminou dizendo: Amados, Deus usa até as crianças para falar conosco. Não desanimem nas orações, não desistam de buscar ao Senhor. Ele ouve, Ele vê, e no tempo certo, Ele age. A obra que Deus começa, Ele termina. Fiquem firmes, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. E assim, com corações agradecidos, os irmãos glorificaram a Deus, reconhecendo que Ele continua a operar de maneira maravilhosa na vida daqueles que o servem com fidelidade. Assista só, irmãos, como Deus não desiste de ninguém. Continuou o irmão com os olhos brilhando de emoção. Porque esse mesmo irmão que voltou para a igreja depois de um tempo começou a sentir uma dor forte nas pernas. Era como se algo queimasse por dentro. Ele não deu importância no começo, achando que era cansaço do trabalho, mas a dor só piorava. Até que um dia, ao tirar a meia, viu que a pele estava vermelha, cheia de bolhas, e um cheiro ruim vinha do pé. O médico olhou e disse sem rodeios: Isso é fogo selvagem. Se não tratar direito, pode perder a perna. O irmão ficou abalado. Como um homem forte, que sempre trabalhou duro, agora estava deitado, com o corpo ardendo, sem forças nem para se levantar. A irmã Maria, sua esposa, não se desesperou. Ela lembrava da palavra que recebera anos antes: Teu marido é um peixe fisgado pelo anzol da graça. Então, ela dobrou os joelhos e orou: Senhor, o inimigo quis tocar no que é teu, mas o Senhor é maior. Cura-o, não pela minha força, mas pela tua misericórdia. Os dias passaram, e a dor só aumentava. Os remédios aliviavam por um tempo, mas o mal parecia teimoso. Até que uma noite, enquanto o irmão gemia de dor, ele sentiu algo estranho, uma presença no quarto. Não era medo, não era angústia, era como se alguém estivesse ali observando. De repente ele viu, como em um sonho, uma vara verde sendo estendida sobre seu corpo. E ouviu uma voz suave, mas firme: Levanta. Ainda não é a tua hora. No dia seguinte, ele acordou com uma força que não tinha antes. As feridas ainda doíam, mas algo dentro dele havia mudado. Ele olhou para a esposa e disse: Maria, hoje eu vou para a igreja. Mesmo que seja arrastado, eu vou. E foi. Com dificuldade, apoiado nos irmãos, ele entrou no salão.
Quando o culto começou e os irmãos começaram a cantar glória a Deus nas alturas, ele sentiu as lágrimas descerem. Não de dor, mas de alívio. Era como se aquelas paredes guardassem uma paz que o mundo não podia dar. Naquela mesma semana, um cooperador de jovens se aproximou dele e disse: Irmão, você sabe por que está passando por isso? Não sei, irmão. Só sei que estou fraco. Deus está te chamando de volta. Não é para negociar, não é para reclamar, é para render a Ele. Aquilo doeu mais que as feridas. Porque ele sabia que era verdade. Havia anos que mesmo indo à igreja, seu coração estava dividido. Trabalho, amizades, distrações. Ele havia se afastado sem perceber. E agora Deus estava falando através da dor. Senhor, ele orou naquela noite, sozinho no quarto. Se o Senhor me der mais uma chance, eu vou servir a ti de verdade. E Deus ouviu. 3 meses depois, as feridas começaram a secar. Os médicos não entendiam. Isso não é normal. Essa doença não some assim. Mas o irmão sabia. Era a mão de Deus. Quando ele finalmente pode se ajoelhar nas águas do batismo, com as mãos do servo de Deus sobre sua cabeça, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma corrente de poder percorreu seu corpo. E quando saiu da água ele começou a falar em línguas, algo que nem sabia que existia até aquele dia. Glória ao nome santo do Senhor! Gritou a igreja, porque todos viram. Aquele homem não era mais o mesmo. Hoje, anos depois, ele está firme na igreja, servindo como cooperador. Suas pernas não têm sequer uma marca das feridas. E toda vez que alguém pergunta como foi curado, ele responde: Não foi remédio, não foi médico, foi Jesus. Ele me fisgou com o anzol da graça, e mesmo quando eu tentei fugir, ele não me soltou. E a irmã Maria? Ela ainda ora todos os dias de joelhos, agradecendo. Porque ela aprendeu que quando Deus fala não é para assustar, é para salvar. Irmãos, ele encerra olhando para a congregação. Se Deus fez isso por mim, que era um pecador teimoso, imagine o que ele pode fazer por você. Não desista. Não olhe para trás. Porque a obra que Deus começa, ele termina. E no final, a vitória é nossa. E a igreja, unida, responde com uma só voz: Glória a Deus! E a história não terminou aí. Porque, irmãos, quando Deus começa uma obra, ele não para pela metade. E esse irmão que hoje está aqui na frente de vocês, pode contar mais. Muito mais. A provação que veio depois da vitória. Depois do batismo, ele achou que tudo seria fácil. Agora estou salvo. Agora estou curado. Agora nada mais vai me abalar. Mas o adversário, que é astuto, sabe que a maior batalha não é antes da conversão, é depois. 1 ano se passou. Ele já servia como cooperador, já levava jovens para a igreja, já falava do amor de Deus com convicção. Até que numa tarde de sábado depois do culto, ele sentiu uma dor aguda no peito. Não era qualquer dor, era como se algo apertasse seu coração. Irmão, você está bem? Perguntou um cooperador mais velho, vendo-o segurar a cadeira. É só cansaço, irmão. Deve ser o serviço. Ele mentiu, porque o medo tinha voltado. Na segunda-feira foi ao médico. Os exames vieram, arritmia cardíaca. O médico falou sério. Você precisa tomar remédio para o resto da vida. E evitar estresse. Se não cuidar, pode ter um infarto. Ele saiu do consultório e sentou no banco da praça, a mesma praça onde anos antes tinha se perdido. E o adversário sussurrou, viu? Deus te curou das feridas, mas agora seu coração está doente. Onde está o poder dele agora? A tentação do desânimo, ele começou a tomar os remédios. Mas toda noite, antes de dormir, olhava para o vidro de comprimidos e pensava: será que Deus esqueceu de mim? Até que numa quarta-feira de oração, enquanto a igreja clamava, ele sentiu uma voz no coração. Não era audível, mas era clara como água: Filho, você está olhando para o remédio, mas esqueceu de olhar para mim. Naquela noite, ele não contou para ninguém. Só se ajoelhou no quarto e disse: Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu creio. Mas se o Senhor quiser que eu tome esse remédio pelo resto da vida, eu também vou glorificar o teu nome. Só não me deixa duvidar. E então, algo aconteceu. Não foi um raio. Não foi um trovão. Foi paz. Uma paz tão grande que ele chorou como criança. E quando se levantou soube, Deus não tinha abandonado ele. A vitória que veio no silêncio, ele continuou tomando os remédios. Continuou servindo na igreja. Continuou orando. 6 meses depois, voltou ao médico para um check-up. O cardiologista olhou os exames, franziu a testa e olhou de novo. Isso não faz sentido. Ele disse: seu coração está normal. Não tem mais arritmia. O que aconteceu, doutor? Não sei. Mas pode parar de tomar os remédios. Ele saiu do consultório e foi direto para a igreja. Não gritou. Não pulou.
Só se ajoelhou no mesmo lugar onde anos antes sua mãe tinha orado por ele e disse: Obrigado, Senhor, não pelo milagre, mas por me ensinar que a tua graça é suficiente com ou sem cura. O encontro com o passado ano se passaram. Ele já era um cooperador mais experiente, já tinha visto muitas almas se converterem, já tinha aprendido que Deus não trabalha no nosso tempo, mas no tempo dele. Até que um dia, enquanto pregava numa campanha em outra cidade, um homem se aproximou depois do culto. Era magro, de cabelo grisalho, e tinha um olhar que ele conhecia. Irmão, o senhor se lembra de mim? Ele olhou bem, e então reconheceu. Era o médium do centro espírita. O mesmo que anos antes tinha dito: você vai morrer se não voltar para a igreja. E claro que me lembro. Ele respondeu sem ódio, sem medo. O que o senhor quer? O homem baixou a cabeça. Eu só queria pedir perdão. Porque naquela noite, quando o senhor saiu do centro, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Ele fez uma pausa. Vi uma luz branca ao redor do senhor. E ouvi uma voz dizer: esse é meu. Ele engoliu em seco. Eu sabia que era Deus. E desde aquele dia eu não consegui mais fazer o que fazia. Porque eu vi que o senhor tinha razão. Que tem um Deus vivo. E que ele é maior do que tudo. O irmão não julgou. Não pregou. Só estendeu a mão e disse: Deus não olha para o que você foi. Ele olha para o que você pode ser. Se o Senhor quiser, pode vir conosco amanhã. A porta está aberta. O homem aceitou. E hoje ele também está na igreja. Não como cooperador, não como pregador, mas como o irmão que encontrou a verdade. A lição que ficou. Hoje, quando esse irmão conta sua história, ele não fala só da cura das feridas. Não fala só do coração sarado. Ele fala de 3 coisas que aprendeu no fogo. Deus não desiste. Mesmo quando nós desistimos, Ele continua nos chamando. Como um pescador que não larga o anzol, mesmo quando o peixe se debate. 2. A vitória nem sempre vem como a gente espera. Às vezes, a cura demora. Às vezes, a batalha continua. Mas Deus está no controle mesmo quando a gente não vê. 3. O maior milagre não é a cura do corpo, é a transformação da alma. Porque feridas podem voltar, doenças podem aparecer, mas quem está em Cristo, está seguro para sempre. O chamado final. E então ele olha para a congregação, para os jovens que estão resfriando, para os pais que estão orando pelos filhos, para os doentes que estão clamando por um milagre e diz: Irmãos, eu já estive no fundo do poço, já senti o gosto da morte, já pensei que Deus tinha me abandonado, mas hoje eu sei, Ele nunca solta a mão de quem é dele. Se você está aqui hoje e acha que não tem mais jeito, saiba, Deus ainda tem um anzol na sua vida. E Ele vai puxar no tempo certo. Se você está doente, não desanime. Porque Deus cura, às vezes com remédio, às vezes sem. Mas Ele sempre sara a alma. E se você, como aquele médium, está do lado de fora, olhando para a luz, saiba, a porta da igreja está aberta. E Jesus está esperando por você. Então, Ele fecha os olhos, levanta as mãos e diz com voz firme: Glória ao nome santo do Senhor. E a igreja responde como um só corpo. Glória a Deus. 4. A provação que veio como fogo. Mas a batalha não tinha terminado. Porque o adversário, quando vê um servo de Deus sendo restaurado, não desiste fácil. E foi aí que veio a segunda prova, dessa vez não contra o corpo, mas contra a mente e o coração. Depois do batismo, ele sentiu uma paz que não vinha deste mundo. As bolhas do fogo selvagem começaram a secar, a dor diminuiu, e ele voltou a trabalhar. Mas então, uma noite, enquanto orava em casa, veio aquele pensamento: e se tudo isso foi coincidência? E se você só melhorou porque tomou remédio? E se Deus não teve nada a ver com isso? Era a voz da dúvida. O mesmo espírito que tentou Jesus no deserto agora sibilava no seu ouvido. Ele se lembrou do que o cooperador tinha dito: o adversário é oportunista. Quando você pensa que está firme, ele ataca onde dói mais. E doía, porque a dúvida minava a fé. Será que eu realmente fui curado por Deus? Ou foi só o tempo? Ele se ajoelhou, suando frio. Não era só uma pergunta, era uma batalha espiritual. E então, como um relâmpago, veio a resposta. Não foi uma voz do céu, não foi um anjo. Foi a memória da mãe. Ele se lembrou dela, de joelhos no quarto, chorando em silêncio enquanto ele saía para a praça. Lembrou do dia em que ela chegou em casa com os olhos vermelhos e disse: Filho, Deus me mostrou uma coisa hoje na igreja. Você é como um peixe fisgado. O anzol já está na sua boca. É só questão de tempo. Naquele momento ele entendeu. Se foi coincidência, por que minha mãe sonhou comigo antes de eu adoecer? Por que o médico não tinha explicação para a melhora? Porque quando eu me batizei, senti algo que nunca tinha sentido antes. A dúvida quebrou. E ele orou: Senhor, perdoa minha falta de fé. Eu creio.
Ajuda a minha incredulidade. 5. A vitória que veio pelo serviço. Mas Deus não queria só curá-lo, ele queria usá-lo. Um dia, um irmão da igreja o chamou. Você já passou por isso. Já sabe como é estar do outro lado. Que tal ajudar os jovens que estão resfriando? Ele hesitou. Mas eu ainda sou fraco. Ainda tenho medos. O irmão sorriu. Justamente por isso. Porque quem já caiu sabe como segurar a mão de quem está caindo. E foi assim que ele começou a servir. Não como um pregador, não como um líder, como o irmão mais velho. Ele ia nas casas dos jovens que estavam se afastando. Não para julgar, mas para ouvir. Não para dar sermão, mas para compartilhar sua história. Eu também achei que a igreja era chata. Também pensei que Deus não me via. Mas hoje eu sei, Ele nunca desistiu de mim. E não vai desistir de você. E algo estranho começou a acontecer. Os jovens voltavam. Não todos. Não de imediato. Mas alguns paravam na porta da igreja, olhavam para dentro e diziam: se Deus fez isso com você, será que pode fazer comigo? E ele sorria. Não só pode. Como vai fazer? 6. O sinal que Deus deu. Mas havia um jovem que resistia. Um rapaz que ele tinha conhecido na praça, nos tempos de afastamento. Um que dizia: Deus? Que Deus? Se existe, por que o mundo está desse jeito? Ele orava por aquele rapaz, todas as noites. Até que um sábado o jovem apareceu na igreja. Não para entrar, só para olhar de longe. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o culto seguia, o jovem caiu no chão, como se algo tivesse derrubado. Os irmãos correram para ajudá-lo, mas ele só conseguia dizer: eu vi uma luz. Uma luz que me puxou até aqui. Era a mesma luz que ele tinha visto anos antes, quando esteve no centro espírita. Só que dessa vez não era engano. Era Deus. O jovem se levantou, entrou na igreja e no final do culto pediu: eu quero me batizar. E quando saiu das águas falou em línguas. A igreja explodiu em glórias. E ele, o homem que já tinha sido peixe fisgado, chorou. Porque agora ele entendia. Deus não só o tinha salvado. Ele o tinha feito pescador de homens. 7. A lição que ficou. Hoje, anos depois, ele está firme. A doença não voltou. A família está na igreja. Os jovens que ele ajudou estão servindo a Deus. Mas ele sabe. A batalha não acabou. Porque o adversário não dorme. Por isso, toda vez que um jovem vem falar com ele, ele diz a mesma coisa. Fica firme. Não saia do lugar. Porque o anzol de Deus já está na sua boca. É só questão de tempo. E quando perguntam: como você tem tanta certeza? Ele responde: porque eu já estive no fundo do poço. E Deus me tirou de lá. Não para eu ficar quieto, mas para eu contar para o mundo, Ele é fiel. E então, com os olhos brilhando, ele levanta as mãos e diz: glória ao nome santo do Senhor. E a igreja responde como um só corpo: glória a Deus. Fim. Porque este relato funciona na CCB. É realista, não esconde as dúvidas, as recaídas, as batalhas. Mostra que a fé não é ausência de problemas, mas vitória sobre eles. 2. É doutrinário sem ser pesado, não cita versículos, mas vive a Bíblia, o anzol da graça, a luz que atrai, a oração dos justos. 3. É centrado em Deus, não no homem. O protagonista não é um herói. É um instrumento. A glória é toda de Deus. 4. Tem aplicação prática, não é só uma história bonita. Chama a ação, fica firme. Não saia do lugar. 5. Fala ao coração da CCB, valoriza a oração silenciosa da mãe, a fidelidade na prova, o poder do batismo, a restauração familiar. Como usar este testemunho? Para jovens resfriados e mostrar que Deus não desiste. Para pais que oram pelos filhos, a oração muda a história. Para doentes, Deus cura, mas a maior cura é a da alma. Para a igreja toda, ninguém está perdido demais para Deus. Frase final para reflexão. Se Deus pode transformar um peixe fisgado em pescador de homens, imagine o que Ele pode fazer com você.